Salve, galera do programa Bonde, e hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre democratização da mídia. E a gente trouxe um super parceiro para conversar um pouco sobre isso com a gente, Ney Hugo. E aí, Ney, beleza? Tudo certo, cara, maravilha, prazer estar aí. Bacana, cara. Ney, para a gente começar, o que é medialivrismo? Cara, medialivrismo, assim, a palavra ela ilustra um pouco, né, que é a questão da mídia livre, né? Porque hoje a gente tem, né, na verdade, historicamente, e perdura até hoje, né, é completamente homogeneizado, né, a maneira da distribuição dos veículos de comunicação, né? Então você tem uma concentração privada, né, no caso dos jornais e tal, em que, né, só quem tem muito recurso, né, consegue ter uma estrutura dessa, de transmitir informações através de um veículo, quanto TVs e rádios que são concessões públicas, né? Que na verdade deveria, né, servir para informar o cidadão, né, deveria, né, em certa medida, né, até cumpre esse papel, mas muito aquém do que deveria ser para de fato atender a sociedade como uma concessão pública, né? Então você tem uma grande concentração econômica e uma grande concentração política também, né, a partir do momento em que é muito difícil alguém ter acesso a ter uma concessão para uma rádio, uma concessão para uma TV, né? Aqui a gente está falando, né, tem um espaço numa TV comunitária, né, é uma luta muito grande, né, das TVs e das rádios comunitárias, né, inclusive por essa questão de concessão também, né. Então, se você hoje é muito fácil você ter uma rádio, montar um transmissor de rádio, né, só que você vai ficar um dia no ar, já vai baixar a Polícia Federal na sua casa, vai lacrar seu transmissor, você pode até ser preso, responder criminalmente pelo simples fato, né, de estar fazendo um veículo e democratizando a comunicação, né. E hoje a internet ela permite muito essa questão dessa mídia livre, né? E o medialivrismo vem muito daí. Ele não surge com a internet, né? Ele vem desde antes, quando já tinha os zines, outras formas alternativas de comunicação, mas a internet possibilitou muito, né? Então, você pega hoje, por exemplo, o WhatsApp, que, né, é uma ferramenta de comunicação que todo mundo usa, né? A gente estava numa oficina agora há pouco no Jovem de Expressão comentando que até nossas mães, nossas tias, nossas avós, muitas vezes estão no WhatsApp, né? Então já é revolucionário no nosso cotidiano, né? Que antes a avó mandava um telegrama, hoje já tem o Zap, né? Quanto no sentido político mesmo disso, né? Tá aqui o programa Bonde, que é uma amostra disso, e várias outras iniciativas medialivristas também que estão rompendo essa barreira da dificuldade, né? E da concentração econômica e política para também ter acesso a maneiras, né, de se comunicar, se expressar e ser também um formador, né, de conceito e transmissor de informações e não só receptor, né, como se a mídia fosse a única que falasse alguma coisa. Todo mundo fala, todo mundo se expressa, né, e o medialivrismo permite muito isso, que esses múltiplos pensamentos aí estejam cada vez mais em conexão, né, todo mundo formulando junto e formando uns aos outros, né, formando e informando uns aos outros. Bacana, cara. Dá pra gente falar de uma diferença de mediativismo e medialivrismo? Olha, eu acho que está quase meio que se confundindo já as duas coisas, né? Então, o medialivrismo surge dessa questão de você ser livre, né, nesse acesso à mídia, né? Seja no cotidiano para conversar com as pessoas, que seja, né, ou para tá levando informações relevantes adiante, né, informações que na maioria das vezes não estão na mídia tradicional, né, entre aspas, digamos assim, né? Só que está cada vez mais muito relacionado mesmo assim ao mediativismo, né? Que é o conteúdo que é veiculado nesses veículos alternativos, nessa mídia livre, vem politizado também, né? Quando a gente fala politizado, não estamos falando necessariamente, né, de eleição, né, de votar em quem e tal, né? Essa parte é uma parte da política, né? Mas no sentido das disputas mesmo que acontecem, né? Um bonezaço, por exemplo, muito dificilmente vai ter, né, uma cobertura de uma grande mídia. Em algum momento pode até ter, em certa medida pode até ter, mas não é o convencional, né? Então, hoje o medialivrismo e o mediativismo eles estão quase que se fundindo nesse sentido, né? De que a partir do momento que alguém começa a ter acesso, né, a uma mídia livre, digamos assim, automaticamente ele vai tendo acesso a outras informações, né, vai tendo acesso a outros pensamentos e reflexões que não chegariam até ele, né, pela mídia convencional, e ele começa a questionar muito aquilo. E a partir desse questionamento ele começa a agir, né, começa a ter um ativismo, né, uma ação, né, em cima dessa questão da mídia livre. Então os conceitos, digamos, estão quase que fundidos, né, mídia livrismo e mediativismo.
Muito bacana, cara. Galera, e agora a gente vai para o quadro TV de Expressão, que foi dar um confere lá no lançamento da terceira Conferência Nacional de Juventude. Vamos lá ver como foi? Vamos que vamos. Dá um desabafo mesmo. É mais ou menos assim, ó. Os picos que ficam em choque. Nasci pra ser Mandela. Sou pico Eduardo Snowden denunciando a espionagem dos burguês da favela. Nos campos falam dela com descaso aos cuspe. Mas quantos irmãos nossos morreram no crime pro boy dar um rata dentro da USP? Liguei os colombianos pra pagar de maconheiro pro Brasil, mas por acreditar que a legalização reduziria o número de crianças com fuzil. Enquanto os bacanas esbanjam whisky, é tipo, Camaro, pode ir família chata no meu palete de a criminalidade não é a causa, e sim a consequência da desigualdade social, da falta de educação, saúde e do abuso do poder policial. Me chamo de marginal, à margem da sociedade, por se negar a aguentar calado extermínio de vidas em comunidade. O rap é o gigante acordado hoje, que estava acordado ontem, que vai estar acordado amanhã. Então, presta atenção, se liga bem no seu papel. Falaram Rashid, me apresento, meu real nome é Michel. E o que eu vim pedir aqui é mais amor, por favor, para que acabem os casos de genocídio como acontece lá em Salvador. Fala galera, a TV de Expressão hoje está marcando presença num evento para lá de importante para a juventude brasileira. Estamos na abertura da terceira Conferência Nacional da Juventude. A conferência tem uma importância fundamental no Brasil, que é conseguir ouvir os jovens sobre as políticas públicas desenvolvidas, tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais e municipais. Então é um momento onde a gente vai entender quais são os desejos, as vontades, as necessidades da juventude em todo o Brasil e fundamentalmente convocar os jovens para ajudar a construir também essas ações que vão ser realizadas pelos governos, mas que dependem de grande protagonismo da sociedade civil, dos jovens organizados, não organizados, em todos os campos. Então é um momento de escuta, de participação, de diálogo, de troca também de experiências, de aprendizado, e a gente acha que é muito importante fazer esse ano para que a gente possa... Creio que a conferência ela ajuda, né, porque é um espaço de escuta, né, dos anseios da juventude, do que a juventude pensa, das suas vontades, que o poder público tem esse dever, né, possibilitando então construir políticas de governo, políticas de Estado que atendam de fato aos anseios da juventude, porque passa a ser não mais uma política imposta, eu acho que a juventude quer aquilo, mas sim a juventude dizendo, nós queremos isso, né? E aí, obviamente, a política ela pode ter melhores condições de ser bem sucedida. É isso aí, galera. Já deu para notar que muita coisa bacana está sendo planejada. Agora é hora de colocar em prática. Fique ligado nas novidades sobre a conferência na página da Secretaria Nacional da Juventude, acessando juventude.gov.br. E para ficar por dentro dessas e outras novidades, não deixe de acompanhar a nossa página facebook.com/jovemexpressão. Bacana, né? E esse foi o lançamento da terceira Conferência Nacional de Juventude. Ney, você poderia falar um pouquinho para a gente assim, sobre a importância da democratização da mídia? O que é? Qual a importância desse evento que a gente ouve falar tanto hoje? A democratização da mídia ela tem sido uma batalha política, né? Então, você vê desde eventos, a manifestações públicas na internet, né, palestras, encontros em universidade, né, trazendo essa questão, né, como a gente tinha falado anteriormente, da concessão pública, por exemplo, eu acho que ele ilustra muito bem, né, essa questão.
né, que é o fato de que não tem democratização nenhuma hoje, né? A internet permitiu um pouco, né, nesse sentido de você ter uma expressão ali, de você ter uma voz, né, a partir das redes sociais, de um blog que você monta, de um site que você monta. Hoje isso está muito mais acessível, né? Mas ainda é muito distante, né, do tanto de pessoas que é possível você alcançar com a internet ou com uma rádio, com uma televisão, né? E essas, né, pegando esse recorte, rádio e televisão, são concessões públicas, né, em que tem até legislação muito clara sobre isso, né, que não é cumprida, no sentido de que tem que ter, né, algumas partes mais especificam assim tantos por cento da programação atendendo a questão de cidadania, por exemplo, né, quanto a uma questão macro mesmo do papel, né, de um veículo de comunicação, principalmente de TV e rádio, né, que são os mais acessados, né, de ter uma pauta diversa mesmo, assim, né. Então o Brasil ele é muito diverso, né, tem culturalmente, inclusive, né, ele é muito diverso e essa diversidade não é colocada na mídia, né? Então você pega, por exemplo, né, as novelas retratam o universo Rio-São Paulo, né, naquele eixo. Aí quando você tem uma demonstração, né, alguma exposição do Nordeste, por exemplo, é caricaturado, né, colocado, por exemplo, como se fosse uma coisa só, né? É tudo baiano, digamos assim, né? Você pega um sotaque, não tem diversidade, não tem Alagoas, não tem Sergipe, né? Não tem Pernambuco, é aquela coisa ali, né? Completamente caricaturizada, né? E muitas vezes até de uma forma debochada, né? Que inclusive diminui toda essa diversidade cultural, né? Então esse é um aspecto, né? A diversidade cultural, a questão de como muitas vezes, né, a gente tem a questão, por exemplo, de como foi a cobertura das manifestações, né, que a gente teve um processo muito forte no Brasil em junho de 2013, esse processo ainda continua até hoje, né, então você tem aquele cenário ali também ilustrou muito isso, assim, né, em determinado momento a mídia tinha um comportamento que era todo mundo baderneiro, todo mundo vândalo, né, então, né, atrapalhando as pessoas, atrapalhando a cidade, não sei o quê. À medida que aquilo vai crescendo, vai tomando proporção, ela começa a recuar nessa narrativa, né? Ah, não, tem um grupo de pacíficos e tem um pequeno grupo de baderneiros, mas ainda assim, né, ela manipula, né? A informação é muito seletiva, né, no sentido do que é dado, do que é não dado. Por outro lado, a gente tem, né, a questão essa do medialivrismo da internet, tem conseguido pautar cada vez mais, né? Então você vê, por exemplo, um caso do Amarildo, né? Amarildo, infelizmente, né, nessa nossa realidade latino-americana, brasileira, é todo dia, né? E o caso do Amarildo teve muita projeção porque foi feito, né, foi uma indignação muito grande que se mostrou nas redes sociais e aquilo foi tão forte que influenciou, né, no discurso da grande mídia. A TV começou a mostrar, o GPS mostrou o percurso do carro da polícia lá. Isso era uma coisa inimaginável até alguns anos atrás, né? Eles nunca iam dar atenção para esse caso, como não dão para, né, centenas, milhares de outros casos semelhantes que, infelizmente, né, acontecem, né, na nossa realidade. Então, né, a democratização da comunicação, né, é uma emergência que a sociedade tem, né? A gente entende a comunicação como um direito humano, né? Tá inerente ao ser humano, né? Todo mundo se comunica de alguma forma, né? Então tem esse acesso, né, à informação e aos meios de informação para que você também possa passar informações adiante, né? Também levar pautas adiante, né? Tenha uma democratização plena disso daí, né? Para que seja atendido esse direito humano à comunicação, que infelizmente estamos muito distante, né, desse direito, da plenitude desse direito humano na vida dos humanos, né, das pessoas. Bacana, cara. Interessante é que nos protestos, né, de junho, a mídia foi um tanto hostilizada e acabou até sendo pautada por esses movimentos, né? E o Mídia Ninja teve um grande destaque nisso aí, né, cara? E, assim, nesse sentido, a gente sabe que você é do Mídia Ninja, Casa das Redes, aqui de Brasília. Fala pra gente, assim, um pouco do que é o trampo lá de vocês, cara. A Casa das Redes, ela é a nossa sede coletiva aqui em Brasília, né? O Fora do Eixo, ele surge em 2005, né? Uma rede de cultura e comunicação, que quando ela surge, ela tinha um foco, né, na música, assim, né? Festivais de música, circulação de bandas, agenciamento, distribuição de CDs, e sempre trabalhando com a comunicação também, né? Fortalecendo esse lado, desenvolvendo, aprendendo e tal.
para mostrar aquilo que a gente sabia que não ia sair no jornal, não ia sair na TV. Alguns casos até consegue, quando você faz um festival de grande porte numa praça pública, as TVs se interessam e tal, né? Mas em alguns momentos específicos. Então, né, a comunicação sempre teve muito presente, né, por precisar de difundir tudo aquilo, né? Tanto divulgar, quanto cobertura, quanto trazer reflexões, trazer outras narrativas, né? Provocar também, né? E aí, à medida que a gente foi crescendo e avançando nesses trabalhos, né, o nome da rede, inclusive, é Fora do Eixo, porque surgiu em lugares como Cuiabá, que é de onde eu venho, né, Rio Branco, no Acre, né, interior, vários coletivos interiores dos estados, do Nordeste, por exemplo, né, foi onde teve mais coletivos assim, né, da rede. Então, à medida que a gente foi caminhando e diante das dificuldades de se fazer música fora do eixo, né, se fazer um festival de música em Cuiabá, por exemplo, né, então a gente foi desenvolvendo não planejado, digamos assim, né, mas organicamente mesmo, né, a partir dessa realidade. Então, a nossa parte de medialivrismo vem muito a partir daí, né, a nossa questão de politização, mobilização política, incidência em políticas públicas, né, num primeiro momento para a cultura, mas depois já indo, né, para um aspecto de direitos humanos como um todo, assim, né, a questão do conhecimento livre, né, tem muito conhecimento circulando fora das universidades, né, que vão desde de tecnologia, transmissão ao vivo, web TV e tal, aos saberes tradicionais, né, aos mestres griots, né, a cultura ancestral, milenar, africana e indígena. Então tem todo esse conhecimento também. A gente foi cada vez mais se envolvendo com isso, né, e essa rede num primeiro momento de arte, cultura, comunicação, foi se tornando uma rede de movimento social também, né. Então, o Mídia Ninja surge desse momento em que a gente tinha uma comunicação articulada, né, e começamos a fazer coberturas, né, de outras pautas. Então, galera, agora a gente vai assistir o quadro Tô na Rua, Tô na TV, e foi lá dar um confere no bate-papo sobre a representatividade da mulher na mídia. Vamos que vamos. Tamatei no capoeirista. Tamatei no seu adversário. Hoje a gente está fazendo um debate aqui na Ceilândia, em parceria também com os Jovens de Expressão, né? Não comemorando, né? Mas hoje é um dia de luta para nós mulheres também, né? Um dia contra a opressão, né? Um dia contra o machismo. Então, estamos aqui hoje reunidas para debater o papel da mulher dentro da mídia, como é que a mídia hoje enxerga a mulher, né? E as transformações ou a permanência cultural que isso tem a ver, né? A gente sabe que a mídia hoje tem um papel fundamental, né, dentro da casa das pessoas, porque hoje 99% das famílias possuem uma televisão, né? Por mais que a gente esteja com as nossas mídias alternativas e na luta pela democratização da comunicação, a gente sabe o quanto a grande mídia tem o poder hoje de construir mudança, mas principalmente da manutenção dela, né? A gente vem então com esse debate hoje a fim de poder refletir melhor sobre isso e também de estabelecer uma articulação aqui no DF de adolescentes e jovens, né, que a gente consiga aí fazer a luta pela democratização dos meios de comunicação. Como que a gente pode trabalhar coletivamente para que reverta um pouco essa imagem que a mídia geralmente coloca sobre a mulher brasileira totalmente deturpada. Vocês não percebem? Assim, realmente vocês não percebem? Legal, esse foi o quadro Tô na Rua, Tô na TV. Ney, pra gente finalizar, manda um salve aí pra galera, alguma mensagem que você queira deixar, alguma pessoa que pode estar agora nos vendo e querendo entender melhor como que pode usar as redes sociais, né, para divulgar a opinião.
Em primeiro lugar, agradeço o convite aí para estar participando, né? Parabenizo o programa Bond, né? Como uma iniciativa aí justamente de democratização da comunicação, né? E para a galera que está assistindo aí, né, cara, eu faço esse... Não é bem um convite, né? Mas assim, de ser também um mídia livrista, né? Mesmo que você não seja, digamos, não queira ser um profissional da comunicação, como a gente conversou aqui, né? A comunicação é um direito humano, né? Todo mundo tem pensamento, tem reflexão, né? Pode discutir isso com outras pessoas, aprender, trocar, passar coisas para outra pessoa também, absorver coisas de lá. E hoje, né, a gente tem uma coisa chamada internet aí que facilita muito isso, né, cara? Então, né, pelas suas próprias redes sociais, aí você pode fazer uma denúncia, né, você pode estar levantando uma reflexão. Num primeiro momento, só seus amigos que vão ver aquela reflexão, mas, né, a partir do momento que um amigo seu compartilha, aquilo já vai para o amigo do amigo, aquela reflexão já passa adiante, né? Então é isso, assim, né? Através das redes sociais hoje tem a possibilidade da gente, né, tá nesse grande mosaico de opiniões, né, esse grande mosaico de parcialidades que é a sociedade mesmo, né, cara? Então a questão de um perfil na rede social, ela vai além do trocar ideia com aquele outro perfil que é seu amigo, né? Ela vai em formular narrativas, formular pensamentos também, né? E tem muito essa possibilidade disso acontecer em tempo real, né? Dessa troca de informações, essa troca de conhecimentos. Então, deixamos aí esse salve, né? Estamos total disponível também, tem o Facebook da Casa das Redes, o Facebook do Mídia Ninja, né? O site do Ninja também, que é o ninja.org, lá tem várias matérias também, coberturas, reflexões, artigos, né? E tamo junto, é isso aí. Bacana, cara. E agora a gente vai dar um confere na agenda cultural. E começa agora a agenda cultural do programa Bond, que traz para você os melhores eventos da cidade nesta semana. E vamos começar com a exposição audiovisual do Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, que acontece há 7 anos em Brasília, e agora aquelas imagens inesquecíveis que você viu ou viveu durante esses 7 anos vão compor a exposição, que ainda apresenta vídeos e instalações artísticas. A exposição vai ficar no Museu Nacional de 8 a 28 de março e é de graça. No dia 24, terça-feira, vai ser lançado o documentário Mulheres de Barro, de Edileuza Penha de Souza. O filme traz o relato das histórias de 12 mulheres paneleiras e congueiras de Goiabeiras Velhas, no Espírito Santo. Apesar de uma vida sofrida, essas mulheres conquistaram uma velhice tranquila, retirando do barro e do congo a razão e o prazer de viver. O documentário vai ser exibido às 19h30, seguido de um bate-papo sobre o filme no Museu Nacional. A entrada é franca. E dia 27 de março, o Sarau Complexo chega à QR 108 de Samambaia Sul. Vai ter Thaís Cordeiro, Silêncio Violado, lançamento do clipe documentário Terezas, do nosso parceiro Marcão Aborígene, participação do rapper Madin MC e, diretamente de Rondônia, MC F2, no palco do Sarau Complexo. E tudo isso de graça, é só chegar. A nossa agenda cultural do programa Bond. Ney, a gente queria te agradecer mais uma vez, cara. Cara, satisfação tá aí. Disponibilidade aí, as informações novas chegando pra gente. Galera, chegamos ao fim de mais um programa Bond e a gente vai ficar aqui com o clipe Terezas, um clipe novo do rapper Marcão Aborígene. Até semana que vem. Quantas? Terezas, Antônias, Marias, Amélias, não sabem, mas são rainhas. Todas elas acordam de madrugada, limpa a casa, fazer café, e seu companheiro nem mesmo está de pé. Segue a jornada, prepara a marmita, não recebe um bom dia, mas a palavra que humilha, ouvindo ingratidão gritar. Mulher não faz nada, só fica em casa, eu que trampo pra lhe sustentar. Recolhe o choro no olhar, sabe que durante o dia terá que cozinhar, lavar, passar. Em pensamento Deus é mais, vou superar onde se escondeu o homem que escolhi pra amar. Nesse conto o príncipe tornou-se sapo, morto, adormecido, num corpo magro abatido, com roupas que mais parecem sacos. E o perfume agradável acabou, deu espaço ao hálito forte das 51 noites, brigas sem motivo algum. Gritos são tiros disparados em sua cabeça, palavrões, agressões pra que jamais esqueça. Ei, Tereza, você
Você é minha mulher e com você eu faço o que eu quiser. Violência física, psicológica, ela gosta disso, mas sob qual ótica? Mulher de malandro gosta de apanhar. Talvez sua baixa estima não faça enxergar que é ser humano e tem dignidade, mas cresceu ouvindo que mulher não é gente de verdade. Numa pia, lava as roupas com água fria, enquanto escorrem lágrimas quentes. Lava a tristeza e odor de aguardente, tão presente em cada dia. No corpo as marcas, nos olhos as lágrimas que não secam jamais. Encontrar minha paz, eu hei de encontrar minha paz. No corpo as marcas, nos olhos as lágrimas que não secam jamais. Mas eu hei de encontrar minha paz, eu hei de encontrar minha paz. E agora mesmo ele está no bar, e pra aumentar a renda terá que costurar. Vive fazendo remendos, tapando buracos do orçamento por dívidas que faz sem teu conhecimento. Não entendo como pode estar escrito ambiente familiar acima das bebidas que vendem no bar. Se é este mesmo bar que destruiu meu lar. Eu queria, como muitos, admirar o entardecer, contemplar o céu lindo ao anoitecer. Mas é justamente nesse horário que ele sai do trabalho. Meu filho esconde-se no quarto ao ver barulho no portão. Fecha o caderno, interrompe a lição. Chora no canto ao ouvir o palavrão e diz: papai, não fala isso não. Eles são minha fortaleza, por eles não desisto, aconteça o que aconteça. Escrevo pequenas receitas numa caderneta, salgado, chocolate, doces, sobremesas. Compro revistas, vagonite, tricô, crochê. Meus filhos não precisarão de você. Escreve uma placa improvisada num papelão com barbante, estende naquele portão e vê ali superação de suas mágoas. Aceito encomendas de ovos de Páscoa, maior dádiva escrita com suas próprias letras. Após os 40 anos, matriculou-se no EJA. No corpo as marcas, nos olhos as lágrimas que não secam jamais. Mas eu hei de encontrar minha paz, eu hei de encontrar minha paz. No corpo as marcas, nos olhos as lágrimas que não secam jamais. Mas eu hei de encontrar minha paz, eu hei de encontrar minha paz. Eu sou guerreira por natureza, eu sou Maria, eu sou Antônio, eu sou Teresa. Eu vou lutar, eu sou guerreira por natureza. Eu sou Maria, eu sou Antônio, eu sou Teresa. No corpo as marcas, as lágrimas que não secam jamais. Mas eu hei de encontrar minha paz, eu hei de encontrar minha